Olá, boa noite. Boa noite. Supremo Tribunal Federal adia julgamento de Lula para o dia 4 de abril. E ministros decidem que o petista não pode ser preso até a conclusão do caso. TSE caça o mandato do governador do Tocantins e da vice. É a segunda vez que Marcelo Miranda, do MDB, é caçado pela Justiça Eleitoral. Ex-diretor da Dersa, Paulo Vieira de Souza, é denunciado na Lava Jato em São Paulo. Paulo Preto, como é conhecido, é acusado de ser o operador de propinas do PSDB. Homenagem a Marielle Franco na Câmara Federal. A mulher e a irmã da vereadora assassinada no Rio cobram rapidez na apuração do crime. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Mundo Casper, o lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você? Aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. Você já percebeu que a matemática está em tudo que a gente faz? Numa receita que você prepara, nas atividades físicas que você faz, os números sempre estão lá. Então aproveite que você já usa matemática todo dia e participe da OBMAP, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Se você é professor ou diretor, inscreva sua escola pública ou particular até 2 de abril. Ministério da Educação, Governo Federal. Hoje no Todo Seu tem um papo super divertido sobre aquelas notícias da internet tão estranhas, malucas, que fica impossível não clicar. Falando em notícias, saiba o que está acontecendo no mundo das celebridades com Esther Rocha. A gente conversa ainda sobre a importância do sono. Você sabe quantas horas precisa dormir em cada etapa da vida? Confira hoje no Todo Seu, 10h30 da noite. Estou te esperando, vem? O prefeito João Dória, do PSDB, nomeou o procurador do município, Paulo César Nanini, para a direção do Departamento de Iluminação, o ILUMI. Ele vai entrar no lugar de Denise Abreu, que foi demitida ontem depois da divulgação de um áudio em que menciona um suposto recebimento de propina. A Controladoria Geral do município já abriu um processo administrativo para investigar o suposto esquema de corrupção que foi assunto de uma conversa em dezembro do ano passado entre a ex-diretora do ILUMI, Denise Abreu, e uma secretária do departamento. No áudio, Denise disse que iria realizar um último pagamento à secretária no valor de R$3 mil referente ao mês de novembro e indicou que o consórcio FM Rodrigues pagava uma mesada em troca de favorecimento no processo licitatório do setor de iluminação da cidade. Eu vou te dar os seus 3, mas a empresa não tem mais contrato e eu não vou ter como marcar daqui pra frente com isso, é o último mês. Simplesmente não tem como. Nem em dezembro? Não, tô te dando agora. Então, que era novembro. Não tem como. Dançou, não tem mais PPP, não tem mais nada, pode esquecer, não tem fonte. 3 meses depois da conversa entre Denise e a secretária, o consórcio FM Rodrigues foi declarado vencedor da parceria público-privada. O contrato tem duração de 20 anos e o valor de R$6 bilhões e 900 milhões de reais. Além de investigar o suposto pagamento de propina, a Controladoria também vai rever o processo licitatório de iluminação. Se forem encontradas irregularidades, a ordem da Prefeitura é refazer o procedimento e punir os responsáveis. A convocação para os primeiros interrogados deve ser publicada ainda nesta semana. Na Câmara Municipal, vereadores já protocolaram 3 pedidos para abertura de CPI sobre o assunto. As solicitações foram feitas pelos vereadores Camilo Cristófaro, do PSB, Alfredinho, do PT e Gilberto Nascimento, do PSC. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão de primeira instância que não revogou a assinatura do contrato entre a FM Rodrigues e a Prefeitura, o que paralisaria os serviços. O pedido foi feito pelo consórcio Walks, que perdeu a concorrência. A sócia da FM Rodrigues no consórcio que ganhou a PPP é a Consladel. Essa empresa é investigada desde 2013 por supostos pagamentos de propina ao ex-diretor da ILUMI na gestão de Gilberto Kassab, do PSD,
Paulo Candura. Os pagamentos também teriam como objetivo fraudar licitações de iluminação na capital, segundo a investigação do Ministério Público de São Paulo, que propôs a ação contra a Consladel, Candura e a empresa Trópico. Só nesse mês, uma decisão que permite a quebra de sigilo dos acusados foi proferida. A mulher da vereadora Marielle Franco, Mônica Benício, e a irmã da parlamentar, Aniele Silva, discursaram em uma sessão da Câmara dos Deputados que a homenageou. O tom das falas foi de cobrança. Juntas, Mônica Benício e Aniele Silva subiram à tribuna com uma foto de Marielle Franco. A Marielle se transformou numa coisa muito maior. Ela se transformou num símbolo de esperança. E é por isso que a gente vai lutar e seguir lutando. Aniele falou em seguida. E a única maneira que eles tinham de calar a minha irmã era matando. Um crime covarde, um crime muito bem feito, mas que a gente espera e urge por justiça. As duas entraram na justiça pedindo a retirada de vídeos com falsas notícias sobre a vereadora do YouTube. A Polícia do Rio está levantando quem visitou a Câmara Municipal do Rio na quarta-feira passada, o dia das execuções. Segundo o jornal O Globo, uma das principais linhas de investigação aponta para o 7º andar do prédio anexo da Câmara. 2 vereadores ligados a milicianos, Chiquinho Brazão, do PMDB, e Zico Bacana, do PHS, têm gabinetes neste andar. Policial militar Jair Barbosa Tavares, o Zico Bacana, foi citado na CPI das milícias como integrante do grupo organizado e, no ano passado, homenageou 2 militares do mesmo batalhão da Polícia Militar que Marielle denunciou dias antes de morrer. O gabinete do vereador Zico Bacana informou que o político, assim como outros vereadores da casa, presta homenagens a diversos policiais militares de batalhões diferentes, inclusive PMs do 41º Batalhão da Polícia Militar. O gabinete também repudia qualquer acusação. Já o gabinete do vereador Chiquinho Brazão informou que no dia da morte de Marielle, o vereador não compareceu ao escritório, não tendo, portanto, recebido qualquer visita. O Supremo Tribunal Federal adiou o julgamento de Lula para o dia 4 de abril e ministros decidiram que o petista não pode ser preso até a conclusão do caso. Primeiro, os ministros analisaram se a corte deveria julgar o petista ou negar o habeas corpus por questão processual. Por maioria, o STF decidiu seguir com o julgamento, mas depois, pelo horário, optou por adiar a análise do mérito para o dia 4 de abril, depois do feriado da Semana Santa. E os ministros acataram uma liminar pedida pela defesa, que queria impedir a prisão de Lula até o julgamento final deste habeas corpus. O relator da Lava Jato, Edson Fachin, foi contra e foi seguido por 4 ministros. Presidente, eu não considero irrelevante o fato de se tratar de um ex-presidente da República. Da República. Republicanamente, portanto, eu acho que ele deve ser tratado como qualquer brasileiro. E não tenho conforto de abrir uma exceção. Nesse caso, há uma jurisprudência em vigor e eu, sinceramente, não vejo razão para a concessão da medida liminar. Outros 6, entre eles o crítico do PT, o ministro Gilmar Mendes, votou pela concessão do pedido do petista, formando a maioria. Não deve ser ele privilegiado, mas também não deve ser ele perseguido por ter a condição de ex-presidente. Nós não devemos buscar aqui, por algum tipo de sadismo, um sentimento de exemplaridade, presidente. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. Ele não é mais cidadão, mas também não é menos cidadão. Com a decisão do STF, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região não poderá decretar a prisão do ex-presidente. Na segunda-feira, dia 26, o TRF em Porto Alegre vai julgar o recurso do petista. Nesta ação penal, Lula foi condenado pelos desembargadores no caso do triplex em Guarujá a 12 anos e 1 mês de cadeia pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Na sessão de hoje, os ministros não entraram no mérito da questão da prisão em segunda instância, o que pode ocorrer na retomada do julgamento. A defesa de Lula foi feita por José Roberto Batocchio. O advogado afirmou que não pode haver cumprimento de pena de uma sentença que não se tornou imutável. Por que este assodamento em prender
Porque esta volúpia em encarcerar. O que justifica isso? Senão a maré montante da violência da autoridade, senão a maré montante da volúpia do encarceramento. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, defendeu que o habeas corpus de Lula fosse negado e disse que a decisão do STF de 2016, que liberou a prisão após condenação em segunda instância, é recente e deu segurança jurídica. Essa decisão tem sido considerada por muitos estudiosos e também dentro do Ministério Público como um marco importante para fazer cessar impunidade no país. Grupos contra e a favor da liberdade provisória do ex-presidente Lula protestaram em frente ao Supremo Tribunal Federal em Brasília. Os policiais dividiram os grupos em espaços delimitados para impedir atrito. Mesmo assim, houve provocações. De um lado, o grupo contrário ao habeas corpus tentou inflar um boneco com a imagem do ex-presidente, mas foi impedido pela polícia. Bonecos de José Dirceu, dos ministros do STF Gilmar Mendes e de Marco Aurélio de Mello também foram apreendidos. Policiais usaram gás de pimenta e bombas de efeito moral para dispersar os manifestantes. Ainda assim, eles apareceram com um pichuleco dançante. Já os manifestantes a favor de Lula levaram patos amarelos, usaram máscaras e outras referências direcionadas ao atual presidente Michel Temer. Agora o comentário de política com José Neumann Pinto. Não acredite naquele papo de Lewandowski, de Marco Aurélio, de Toffoli, de que o Lula, de Celso de Mello, de que o Lula foi tratado como um cidadão qualquer. Cidadão qualquer é o Palocci, que está 1 ano esperando ter o seu HC, seu habeas corpus, para ser julgado pelo Supremo. O Lula não. O Lula não pode ser discriminado por ex-presidente. É um cinismo. O julgamento de hoje no Supremo Tribunal Federal mostrou que o acordão entre Lula, Temer, Aécio, Collor e outros bandidos presos e soltos no Brasil está funcionando a pleno vapor com a vassalagem da maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Alguns por convicções ideológicas, outros por compromissos pessoais, convicções pessoais que não tem nada a ver com a República. Em relação à República, o que é o seguinte: esse julgamento de hoje mata a Lava Jato para a festividade, para o carnaval geral dos políticos que permanecerão soltos e se tornarão elegíveis para continuar a rapina no Brasil. É só isso, viu? Bom, eu volto amanhã, direto ao assunto. Até! O julgamento do recurso do deputado cassado Eduardo Cunha sobre a condenação dele na Lava Jato vai ser realizado na próxima segunda-feira no Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre, mesmo dia marcado para apreciação do recurso do ex-presidente Lula. Eduardo Cunha foi condenado pelo juiz Sérgio Moro em primeira instância a 15 anos e 4 meses de prisão por lavagem de dinheiro, corrupção passiva e evasão de divisas na negociação para a exploração de um campo de petróleo na República de Benin pela Petrobras. Ele é acusado de receber $1,5 milhão em propina. A defesa apelou ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região e a pena foi reduzida para 14 anos e 6 meses. O julgamento no TRF-4 ocorreu em novembro de 2017. Cunha está preso desde 2016. Na sentença, em primeira instância, Moro disse que ele deveria continuar preso durante a fase de recursos do processo, já que mesmo na cadeia tentou chantagear e ameaçar testemunhas. Os votos dos desembargadores na segunda instância não foram unânimes. A defesa entrou com recurso de embargos de declaração antes dos infringentes, por entender que diversos pontos do resultado do julgamento devem ser alterados. Segundo o ONS, Operador Nacional do Sistema Elétrico, o apagão de ontem atingiu todo o território nacional. O fornecimento de energia foi restabelecido, mas alguns estados do Norte e Nordeste ainda continuam com problemas no abastecimento de água.
O apagão interrompeu a carga de 25% de sua capacidade no país na tarde de ontem. 70 milhões de brasileiros foram afetados pela falta de energia, que atingiu 93% dos municípios das regiões Norte e Nordeste. Nessas cidades, o problema refletiu no trânsito, no funcionamento de aeroportos e transporte público, além de outros serviços. Ontem foi divulgado que a queda de energia havia afetado 14 estados em sua totalidade e outros das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste de forma pontual. Segundo o ONS, o apagão não foi provocado por sobrecarga nem excesso de demanda, e sim por problemas em um disjuntor na subestação de Xingu, no Pará. Assim, uma linha de transmissão ligada à usina de Belo Monte não teria suportado o aumento de carga. A causa da falha ainda é investigada. Hoje à tarde, em um evento no Rio de Janeiro, a luz acabou por instantes, enquanto o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, concedia entrevista à imprensa. Na sequência do ocorrido, o diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico, Luiz Eduardo Barata, entrou em contato com a Light, empresa de geração, que explicou ter sido apenas uma falha local. O dia foi bem abafado aqui na capital e será que vai continuar quente? Vamos ver os detalhes da previsão do tempo com Tássia Sena. A previsão de chuva no fim do dia está mantida para toda a capital paulista. Mas tem boa notícia para o fim de semana, porque o sol volta a ganhar força já a partir de amanhã. A sexta-feira começa fresquinha, com mínima de 19 graus. Mas a máxima de 29 prevista para amanhã continua subindo e deve chegar aos 31 no sábado e 32 no domingo. Ex-diretor da Dersa, Paulo Vieira de Souza, conhecido como Paulo Preto, foi denunciado na primeira operação da Lava Jato Paulista, que foi criada em julho do ano passado. Suposto operador de propinas do PSDB, Paulo Preto é suspeito de ter cometido crimes de peculato, corrupção e organização criminosa. De acordo com os procuradores do Ministério Público Federal, ele teria desviado verbas públicas vinculadas ao programa de reassentamento da Dersa. Paulo Preto comandava o órgão no governo do tucano José Serra entre 2007 e 2010. O dinheiro desviado chega a 10 milhões de reais corrigidos. Verba que deveria ser destinada aos moradores dos locais em que seriam feitas obras do trecho sul do Rodoanel. De acordo com a denúncia, Paulo Preto fraudou cadastros de moradores com a ajuda de outras 3 pessoas que trabalhavam para a Dersa. Ele chegou à Dersa em julho de 2005, nomeado para a Diretoria de Relações Institucionais por Geraldo Alckmin, atual governador. Diferente das operações da Lava Jato no Paraná e no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo não houve pedidos de medidas cautelares, como prisões preventivas e provisórias. A denúncia da Lava Jato Paulista também não aborda a informação de que Paulo Preto tinha 113 milhões de reais em contas na Suíça, compartilhada pelo Ministério Público do país europeu com procuradores de São Paulo. O engenheiro era alvo de ao menos 5 procedimentos na Procuradoria. Também não há menção a José Serra, que é investigado em outra ação no âmbito do Supremo Tribunal Federal. O inquérito no Supremo foi aberto em 2017 a partir da delação da Odebrecht, que disse ter pago propina no Rodoanel supostamente em benefício do ex-governador e atual senador. A defesa de Paulo Preto tem tentado fazer com que os processos que estão em São Paulo sejam juntados à investigação no STF, onde o responsável pelo processo é o ministro Gilmar Mendes. Tribunal Superior Eleitoral caça o mandato do governador do Tocantins, Marcelo Miranda, do MDB, e da vice Cláudia Leles, do PV. É a segunda vez que o MDBista é cassado. O placar no Tribunal Superior Eleitoral foi de 5-2 pela condenação. Marcelo Miranda e a vice foram acusados pelo Ministério Público Eleitoral por abuso de poder econômico na campanha de 2014.
De acordo com as investigações, Miranda e a vice, Cláudia Lelles, teriam adquirido um empréstimo fictício de R$1,5 milhão feito pelo irmão do governador. No entanto, segundo os ministros do TSE, os recursos foram destinados a abastecer o Caixa 2 da campanha. O montante não foi declarado à Justiça Eleitoral. A campanha do governador do estado de Tocantins foi alimentada com vultosos recursos obtidos de forma ilícita, correspondentes a 21% do total oficialmente arrecadado, e se desenvolveu por caminhos obscuros, sobressaindo o uso de métodos de dissimulação com significativa aptidão para impedir o controle público quanto à origem e destinação de recursos financeiros despendidos, mercê da má-fé do candidato. A decisão de hoje acontece há pouco mais de 9 meses do fim do mandato de Marcelo Miranda. Ele vai ter de deixar o cargo e uma nova eleição será realizada no prazo de 40 dias. Essa é a segunda vez que o MDBista é cassado pela Justiça Eleitoral. A primeira foi em setembro de 2009, porque na época ele foi condenado por irregularidades encontradas na campanha de 2006, quando tinha sido reeleito governador do Tocantins. Devido à primeira cassação, ele foi impedido de assumir o Senado quando foi eleito em 2010. Agora, de acordo com a lei da ficha limpa, Marcelo Miranda só pode disputar qualquer cargo público em 2024. Com a destituição do governador, quem assume o comando do Estado até a realização de novas eleições é o presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins, Mauro Carlesse, do PHS. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ao cassar os mandatos de Marcelo Miranda e Cláudia Lelles, governador e vice-governadora do Tocantins, o Tribunal Superior Eleitoral demonstrou o tamanho de sua coragem. Verificou-se que a coragem do TSE é pequena, muito pequena, diminuta. Tão diminuta que se parece muito com covardia. Os mandatos das autoridades máximas do Tocantins foram passados na lâmina porque descobriu-se que a campanha de ambos captou R$1,5 milhão no Caixa 2. Essa cifra é 100 vezes menor do que os R$150 milhões em verbas sujas que a Odebrecht borrifou na caixa registradora da campanha de Dilma Rousseff e de Michel Temer. O processo contra a chapa Dilma Temer poderia ter representado um marco saneador na história da República. Mas em vez de promover a limpeza, fixando novos parâmetros de asepsia, a turma do deixa disso preferiu acomodar o lixo sob o imenso tapete nacional. Com o governo do Tocantins, o TSE foi implacável. Quando tratou do Palácio do Planalto, o tribunal ignorou as provas e pediu aos brasileiros que tapassem o nariz em nome da estabilidade da República. Salvo pelo gongo, Temer tornou-se o primeiro presidente da história a ostentar 2 denúncias e 2 inquéritos por corrupção. E Dilma ameaça o Brasil com uma candidatura ao Senado. Boa noite. O fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, disse que concorda em depor no Congresso dos Estados Unidos ou do Reino Unido. Ele declarou que a empresa trabalha para garantir a integridade dos usuários e vai priorizar a lisura e independência das eleições aqui no Brasil. Em entrevista ontem à rede de TV americana CNN, Mark Zuckerberg lamentou o episódio envolvendo a empresa britânica Cambridge Analytica, que teria obtido irregularmente dados do Facebook para ajudar na eleição de Donald Trump nos Estados Unidos. O mega empresário declarou que não se importa em testemunhar no Congresso americano ou no Reino Unido se for a coisa certa a se fazer. Ele afirmou que a rede social vai trabalhar para impedir interferência nas próximas eleições em países como a Índia e o Brasil, garantindo a lisura e independência desses pleitos. Zuckerberg também disse que o Facebook vai notificar todos os usuários que tiveram os dados roubados a se protegerem de novas investidas dessa natureza. Em entrevista à TV francesa, agora há pouco, o ex-presidente francês Nicolas Sarkozy declarou que é vítima de uma campanha de difamação. Sarkozy foi libertado ontem à noite da prisão e indiciado pela Justiça pelos crimes de corrupção passiva e financiamento ilegal de campanha eleitoral com dinheiro de estatais da Líbia.
Na entrevista ao canal TF1, Nicolas Sarkozy afirmou que está profundamente indignado com a justiça francesa, que o indiciou por 3 crimes baseada apenas em depoimentos de aliados do governo do ditador Muammar Gaddafi. Segundo o ex-presidente francês, as denúncias não têm prova e são uma campanha de difamação contra ele pela atuação que teve à frente do governo da França na ofensiva que derrubou Gaddafi do poder. Sarkozy foi indiciado ontem ao deixar a cadeia, acusado dos crimes de corrupção passiva, financiamento ilegal de campanha eleitoral e ocultação de 50 milhões de euros supostamente recebidos do governo da Líbia na eleição dele à presidência em 2007. Na entrevista, Sarkozy afirmou que nunca traiu o povo francês e que vai provar a inocência dele na justiça e destruir os difamadores que o acusam. Os Estados Unidos decidiram excluir o Brasil das taxações sobre aço e alumínio. Em audiência no Congresso, o representante de comércio do país, Robert Lighthizer, informou que o Brasil, União Europeia, Coreia do Sul, Argentina e Austrália ficarão temporariamente isentos das sobretaxas de 25% sobre o aço e 10% sobre o alumínio. De acordo com Lighthizer, o presidente Donald Trump decidiu fazer uma pausa na imposição de tarifas sobre esses países enquanto negociam a exclusão definitiva das sobretaxas até 30 de abril. E hoje, Donald Trump anunciou a ação mais forte do governo dele contra a China, impondo 50 bilhões de dólares em sobretaxas a produtos chineses que entram nos Estados Unidos. Trump justificou o pacote como resposta ao que ele chama de roubo da propriedade intelectual americana promovido pelos chineses. O governo de Pequim, por sua vez, disse agora à noite que também vai sobretaxar itens americanos vendidos para o país, em desagravo aos atos de Donald Trump. Entre os produtos que terão cobrança extra na China estão a carne suína, o aço e o alumínio, e mais uma lista de 128 itens americanos que ainda está em avaliação pelo governo chinês. Agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O mercado deveria ter tido um dia bem positivo. O Banco Central cortou a taxa básica de juros e sinalizou outro corte para estimular mais a economia. Nos Estados Unidos, o Federal Reserve elevou os juros, mas projeta apenas 3 altas este ano, esfriando o temor de ajustes mais pesados que desviem dinheiro de outros mercados para os títulos americanos. Fora isso, os Estados Unidos incluíram o Brasil na lista de países que devem ficar fora da sobretaxa de 25% do aço, isso enquanto as negociações estiverem em andamento. As ações das siderúrgicas nacionais avançaram, ajudando a Bolsa a amenizar a queda. Mas o dólar continuou pressionado por outras incertezas. Trump agora parte por uma ofensiva maior contra a China, que ameaça com retaliações. Ainda há risco de uma guerra comercial. Tem o caso do Facebook, que, fora os desdobramentos para a empresa, para a política americana, indica riscos de interferência nas eleições daqui. Eleições que serão das mais disputadas, indefinidas e com muito potencial de implicações para a economia. Até a votação do habeas corpus de Lula trouxe uma certa apreensão por possíveis reflexos nas eleições, se ele seria ou será candidato ou não. Mesmo com previsões de expansão da atividade na faixa dos 3%, inflação baixa, juros menores, maior consumo e possivelmente mais emprego, se o quadro eleitoral não indicar a vitória de alguém compromissado com o ajuste fiscal, o mercado financeiro pode se agitar, afetando a economia. A retomada da atividade ainda pode esbarrar numa mudança de rumo da política econômica ou em um presidente que não tem articulação política para driblar resistências na implementação da agenda. Boa noite. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma ótima noite para você. Tchau, Gabriel. Tchau, Juliana. Até amanhã. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite. Fica agora com o Rony Von no Todo Seu. Até amanhã. Neste domingo, 3 da tarde, tem transmissão ao vivo da Liga de Basquete Feminino 2018. Convique Ituano contra Vera Cruz Campinas. Assista agora, Todo Seu.